Meus amigos, vamos acompanhar aqui agora, né, no F360, toda a repercussão e análise sobre os grupos da fase de grupos da Libertadores da América, né? Vamos ver o que eles falaram de cada grupo. O Flamengo, ó, tá aí, ó, caiu no grupo C, LDU de Quito, Deportivo Táchira da Venezuela e Central de Córdoba da Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre os grupos da Libertadores da América de 2025. Eu avalio que o sorteio, os grupos estão bem equilibrados. Eu acho que claramente os adversários do nosso grupo são difíceis, em especial ao Estudiantes, que todo mundo estava querendo evitar. Mas por outro lado também a gente teve a sorte de não jogar na altitude. Isso faz muita diferença. A gente sabe como até o Flamengo sofreu ano passado, os jogadores passando mal na altitude. Isso, pelo menos na primeira fase, a gente está livre. E a expectativa é que sejam jogos muito difíceis, muito catimbados, assim como a competição sempre preza pelo mental, muito mais do que pelo físico. É a gente ter realmente a certeza que vai enfrentar adversários difíceis em qualquer situação. A torcida, a condição do estádio, a pressão, isso na Libertadores faz diferença. Então esse ponto é importante. Eu vi vários grupos, tem um grupo muito difícil que está Internacional, Bahia, Nacional, enfim. Mas eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje têm uma competitividade muito grande e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade, porque um clube que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona. 3 equipes que já ganharam a Copa Libertadores, então com tradição no torneio, mas a gente vem de uma fase, das 2 fases, onde a gente acredita que competiu bem e tem tempo aí para a gente terminar a preparação para tentar entrar nessa fase de grupos no nível mais alto. Conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Já que vimos aí por último o BAP, vamos começar com o grupo do Flamengo, que tem a LDU. Já vai para altitude, para variar o Flamengo, hein? Vai para Quito. Olha aí, ó. Além da LDU, o Deportivo Táchira da Venezuela. Esse aí é para fazer saldo de gols. E Central Córdoba da Argentina. Ou estou exagerando, professor? Não, até em comparação com os outros, né? LDU, adversário de peso. Central Córdoba é um time argentino, embora entre os times argentinos não seja o mais forte, nem dos mais fortes. O Flamengo deve ter tranquilidade nesse grupo, né? Se bem que no ano retrasado o Flamengo estava num grupo super acessível. Retrasado ou passado? Que estava naquele grupo super acessível e acabou em segundo. Ano passado, com o Bolívar, Bolívar foi o primeiro. Então, ano passado o grupo do Flamengo era acessibilíssimo. Bolívar, Milionários e o Palestino. E o Flamengo acabou em segundo naquele grupo. E isso complicou, inclusive, o resto da competição. Porque o Flamengo... Foi ano passado mesmo, porque era o Tite o técnico. Então tem e no retrasado também teve um pouco de dificuldade com o Alcas. Quando também, jogou estreante, o Flamengo perdeu pro Alcas. Mas ali que a gente sempre olha, o argentino normalmente já dá aquele susto. Mas o Central Córdoba é um time sem tradição, veio por causa da Copa Argentina. Acho que a grande dificuldade, tanto em questões logísticas e técnicas, é a LDU, né? Eu me assusto com a LDU. Para mim tende a ser um grupo de 2, assim, claramente destacados e 2 mais atrás, com o Flamengo sendo favorito a ser líder. Acho que pelo momento que vive, pelo trabalho, eu acho que o professor lembra bem do contexto, do histórico recente do Flamengo. A fase de grupos tem sido um pouco meio chatinha para o Flamengo. Mas nesse ano acredito que ele tenha tudo para avançar em primeiro, mas com a LDU sendo o time que vai passar em segundo. O BAP até brincou, né? Falou, a Quito, quando começa o sorteio, sempre tem uma atração por Quito. Quando que o Flamengo não vai para Quito? Essa vai ser a dificuldade. E dificuldade técnica também, né? A LDU é time de Libertadores, é time de classificação em Libertadores. Eugênio, o que achou desse grupo?
Flamengo? Acho que tirando a LDU, o Flamengo vai passar. Pelo que ele tem jogado, acho que o Flamengo é o grande favorito da Libertadores. Claro que daqui até o dia 29 de novembro tem muita coisa para acontecer, mas acho que o Flamengo está no caminho certo em termos de administração do futebol profissional. Indiscutivelmente o adversário mais forte, não só pela altitude, também pela altitude. É difícil jogar lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, em Quito. Gols, eu acho, né, ao longo do campeonato equatoriano, vencido pela LDU na temporada passada. Tem lá o Dida Domingues, que é o goleiro, né? O apelido dele é Dida, o Alexander Domingues, já veterano. O Ricardo Adê na zaga, o haitiano, é muito bom zagueiro. Tem bons jogadores, é um time de bom nível técnico e com certeza vai ser, com certeza não, mas provavelmente vai ser o segundo colocado no grupo, passando as oitavas de final, olhando aí os demais que integram esse grupo do Flamengo. Vamos para o grupo do São Paulo? Tricolor do Morumbi, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. O tricolor com o técnico Zubeldia. Eu achei que é um grupo legal para o São Paulo, hein? Então, mas Libertad, Tajeres e Alianza Lima, não tá bom? Ele pode ser traiçoeiro. Não, pois é, sabe por quê? A gente sempre olha aquela ponta de cima, né? Quantos para quantas vagas. E também tem que olhar embaixo. Eu até comentava com o Dom, que eu lembrava, falei de cabeça, qual é o grupo do São Paulo? O Libertad, Tajeres e qual é a baba? Não tem baba. O Alianza Lima, principalmente esse Alianza Lima. O Alianza Lima historicamente tem sido baba, mas esse ano... Tá motivado, passou pelo Boca, tem um time de jogadores experientes. Então não tem um aí que você diga... mas não dá para reclamar, né, esse grupo do São Paulo. Não dá para reclamar, mas, por exemplo, não tem aquele time que você perguntou, é para fazer saldo. Não tem um time para fazer saldo. Não tem um Deportivo Táchira, Não tem. Isso pode complicar. Claro que é no Campeonato Paraguaio. Mas eu fiz o levantamento, né, de todos os times das duas competições, a campanha nessa temporada. A melhor delas, dos times de fora do Brasil, tá? É a do Libertad. 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. 23 gols marcados, 8 sofridos. É o líder do Campeonato Paraguaio, para mim, um dos grandes desempenhos da temporada. E na última rodada venceu de virada o Olímpia. Saiu atrás do Olímpia, jogando em casa, e no último minuto virou o líder do campeonato lá. O técnico é o Sérgio Aquino, que foi meio-campo do próprio Libertad durante uns 30 anos, e que hoje é o jogador de linha com mais jogos disputados na história da Libertadores, né? O jogador que lidera o ranking geral é o Ever Hugo Almeida, que hoje é técnico do Mushuc Runa, que vai enfrentar o Cruzeiro na Sul-Americana, seguido pelo Fábio. O Fábio é o segundo colocado, o Fábio que não vai jogar a Libertadores esse ano, vai jogar a Sul-Americana, mas poderia, se o Fluminense estivesse na Libertadores, fatalmente o Fábio se transformaria no jogador com o maior número de jogos na história da competição, que ele está 3 atrás apenas do Ever Hugo Almeida. Mas de linha é o Sérgio Aquino, portanto é um time que tem experiência, que tem rodagem, continua lá com o Roque Santa Cruz, Oscar Taquara Cardoso, os dois atacantes. Santa Cruz ainda está jogando. 43 anos, ele joga até o meio do ano. Ele, inclusive, hoje ele é dirigente do clube. É dirigente e jogador. E ele alterna ali, né? Normalmente começa o Oscar Cardoso e aí ele entra no segundo tempo. Os dois já com mais de 40 anos. Mas é um bom time de futebol. Tem sido o melhor do Paraguai nos últimos anos. Vai dar trabalho. Assim como o Alianza Lima, que vive um momento... sui generis da história do clube. Ele não ganhava um mata-mata de Libertadores desde 2010. E ele ganhou 3 agora. Ganhou do Nacional do Paraguai na primeira fase, ganhou do Boca Juniors na segunda e ganhou do Iquique na terceira. Time dirigido pelo Gorosito, que tem muito jogador. Também tem uma dupla de veteranos no ataque, né? Paulo Guerreiro e Hernan Barcos. O Barcos tem feito muitos gols nessa Sim, o Guerreiro começou prévia como titular, aí machucou, entrou o Barcos, que agora machucou também. Aí deve voltar o Guerreiro. E não dá para ignorar o Talheres, que apesar de não ser um time gigante da Argentina, mas nos últimos anos tem feito campanhas sólidas, tem um histórico com o São Paulo, né, de ter eliminado na fase prévia em 2019, né, que foi quando eliminou o São Paulo. Quando caiu o André Jardine, né? Exato, é verdade. E o Tajeres acabou de ganhar um título numa dessas Copas que a Argentina tem lá. Ele jogou uma Copa com o River Plate. O jogo foi, inclusive, lá no estádio do Cerro Porteño, em Assunção. E foi 0-0, ele ganhou do River Plate nos pênaltis. Levantou uma taça agora, o time do Cacique Medina. Então, assim, acho que o São Paulo até é o time destacado do grupo, mas, assim, por pouco. Assim, eu vejo 3 adversários que podem tirar pontos. Assim. Você pode, para mim, é grupo embolado, sinceramente. Incômodo. Embolado? Embolado. Grupo embolado. Eu também acho, mas... Embolado.
vai todo mundo tirar ponto de todo mundo. Não tem aquele assim, esse time aqui... Paulo é favoritaço. Não tem a baba. Favoritaço não. Favorito. Favoritaço não. Favorito. O grupo é mais difícil para os outros porque tem o São Paulo. Se o São Paulo jogar... É isso que eu estou dizendo. É isso. Porque esse negócio de grupo embolado é difícil para os outros É também. que assim, Os não outros tem tão te nenhuma vendo. baba, aquele time, esse aí ganha fácil as que eu duas. falei. Que não São tem- times medianos, Não vai. tem o que E fazer pra mim saldo. é o grupo que tem cara de chegar na última rodada, sei lá, talvez o São Paulo possa estar classificado, mas os 3 ali, pode ser lanterna, pode ir para Sul-Americana, pode passar, acho que vai estar muito parelho. aí. Vai ser um jo- pé de É que ganho. nem o grupo do Corinthians na Sul-Americana. São Paulo Exato. tem que jogar bola. Se for... Não dá para administrar, tem que jogar. tem que Eu jogar, acho exatamente. que é mais difícil até que o grupo do Corinthians. Acho que é mais difícil, porque o grupo do Corinthians... O grupo do Corinthians tem América de Cali, não é? Huracán, Mas é esse? o Racing É ainda é um difícil o grupo. refresco. Aí não tem refresco. Aí não tem refresco. Não tem, não. Vamos para o atual campeão, o Botafogo. O Fogão com tantas mudanças, né? Infelizmente, porque estava tudo bonitinho aquele time do ano passado. E vai ter pedreira, hein? Estudiantes. Pode jogar bola na ida e na volta. Pode jogar bola no Newton Santos também, senão o bicho pega. Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela, professor. Então, esse time tem um cara bobo, né? Esse Não tem como, né? Esse grupo. Esse tem como grupo evitar tem... a piadinha. Esse grupo tem um cara bobo. A briga mesmo é com Estudiantes, né? A briga mesmo é com Estudiantes, mas talvez a Universidade possa roubar pontos. Diria que, assim como todos os times brasileiros, a briga começa dentro dele próprio, né? É. É consigo próprio, é com o próprio Botafogo conseguir ter um desempenho que chegue perto do que teve ano passado. Mas se conseguir, ele briga com Estudiantes pelo primeiro lugar. Na pior das hipóteses, o segundo lugar também não está ruim. Para quem está começando o ano agora, o ano do Botafogo começa agora. O Botafogo se desmobilizou. Então, agora não tem mais desculpa pro senhor Não. Texto. Agora é... Campeonato Carioca não estamos nem aí, Recopa não estamos nem aí, não sei o quê, não estamos nem aí. Carnaval já passou. Hein? Recopa, Castilão, Sapucaí. Recopa, não estamos nem aí, Supercopa, não, a gente está pensando lá na frente, Campeonato Estadual, não, aí, isso aí. Então, agora não tem mais desculpa. Diga, E André. assim, eu fiquei imaginando o torcedor do Botafogo vendo ali o sorteio ontem, Estudiantes. Já não dá... Daí vê a Universidade de Chile, aí vê o cara... Acho que ele foi suavizando ao longo do seu... Porque na hora que você pega o Estudiantes lá logo de cara, acho que o cenário poderia ser pior. Mas, de fato, acho que o ano, a cobrança tem que ser alta e é uma incógnita, né? Porque você está falando de uma mudança drástica de jogadores que foram chegando ao longo do estadual. O técnico, a gente não sabe como é que vai ser o trabalho. Então, assim, é difícil projetar. É o atual campeão, mas ele não chega como principal favorito. Eu concordo com o Eugênio. Estreou ainda, né, o professor? Exato. Não. Eu vejo o Flamengo, por exemplo, num estágio mais avançado. O Palmeiras, com toda a oscilação que teve nesse ano, também num estágio mais avançado do que o Botafogo. Acho que imagino ele num cenário bom para classificar, na disputa entre ele e o Estudiantes. Um grupo bom para acertar o time. Porque tem dificuldade, mas... Se acertar, é uma se espera que passe. Eu Lembrando acho que o grupo do ano passado era bem mais complicado também. Acho que é o grupo que a gente analisou até agora com mais clareza do que os times vão fazer. Botafogo e Estudiantes pelo primeiro lugar, ou segundo. Laú correndo por fora e Carabobo não vai fazer absolutamente nada. Mas a viagem lá para jogar contra o Carabobo é chata, né? Exato. Para todos. Carabobo tem 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota na temporada. No último jogo empatou com a UCV, conhece? 1-1. Tem o técnico espanhol, o Diego Merino. Opa, então peraí. O Carabobo, então, subiu de patamar. Ele conseguiu o mesmo que o Corinthians. É isso. Ou o Corinthians baixou de patamar. Né? Acho que o Corinthians é que baixou. 1-1. Você tem razão, professor. O Corinthians é que baixou. Eu andei vendo 2 jogos da Universidade do Chile, gostei muito. É um time, Abel, que você vai entender, gosta da bola. Ele quer ter a bola. Não tem, acho que não tem a força assim, de elenco para brigar pela liderança do grupo, mas é um time legal de ver jogar. E quem comanda esse toque de bola? 2 jogadores muito conhecidos internacionalmente, o Marcelo Dias e o Charles Arangues. 2 ex-jogadores da seleção. Jogava no Inter, né? Exatamente. O Príncipe Charles. 2 jogadores que passaram pela seleção chilena, que jogaram no futebol europeu e que são bem rodados, na casa dos 30 e tantos. E na frente, hoje, o Leandro Fernandes, que era referência, que já jogou aqui no Brasil também,
perdeu espaço para o Lucas Giorio, ou de Chorio, como eles falam lá, atacante argentino, que estava na reserva do Atlético Paranaense ano passado, mas que vem ganhando espaço lá no time do Gustavo Álvares. Não sei se vai ser um time competitivo, talvez não, mas vai ser um time interessante que você precisa tomar cuidado porque procura jogar bola. Eu acho sempre interessante quando o time procura jogar bola. E o Estudiantes é muito bom time. Olho no Palácio, o camisa 10, que joga aberto pela direita, que é um dos melhores jogadores do futebol argentino hoje. Fosse o velho Botafogo, eu diria ótimo que eles gostam de jogar bola. Porque o Botafogo gostava. Mas aquele esse Botafogo, mas esse... Renato Paiva também é o time, normalmente, que bota a bola no chão. É diferente do que o Botafogo vinha fazendo com o Arthur Jorge, com o próprio Luiz Castro. O Renato Paiva é aquele meio dinizista. Sai do goleiro, sai... inclusive, estava vendo, eles fizeram um jogo treino com o Cruzeiro no final de semana, né? Foi 3-3. E um dos gols do Cruzeiro foi isso. Erro na saída de jogo, ali roubaram e pimba, fizeram o gol. Quando dá certo é uma maravilha, mas assume riscos. O Arangues, você falou, né, da volta dele, ele era titular daquele time campeão em 2011, que foi o primeiro grande... Primeiro não, mas o trabalho que alavancou a carreira do Sampaoli. Aquele time era encantador jogando de lá. Tinha o Vargas na frente. Que ganhou em 2011. Lorenzetti jogava muito. Exato. Também. E assim, o futebol chileno, ele tá carecendo de um protagonismo maior, não um protagonismo, mas de atuações melhores, né? Tanto no nível seleção quanto em clubes. Você teve o Colo-Colo indo até as quartas na temporada passada, mas... eu acho que a gente eu tenho percebido um movimento nos últimos anos de alguns países que estavam realmente abaixo do futebol internacional, futebol sul-americano, e que têm dado sinais de melhora. O Peru é outro, né? O Peru é um, o Chile também, a Colômbia está tentando dar a volta por cima. São países que estão crescendo o nível. Por isso, eu acho que nós teremos uma Libertadores um pouco mais difícil para os times brasileiros. Especialmente... Não, completa. Desculpa. Os brasileiros ainda são os favoritos a conquistar o título. Mas no meio do caminho eles vão ter mais dificuldade do que têm tido nos anos passados. Especialmente para o grupo mais difícil disparado, que é o grupo que tem dois brasileiros, o Internacional e o Bahia, que terão a companhia do El Bolso, o Nacional do Uruguai, de tanta tradição e história, e o Atlético Nacional de Medellín. Ou seja, o único não campeão da Libertadores é o Bahia, que tem um time bom, tem uma continuidade de trabalho com o Rogério Ceni, tem investimento. Então, esse grupo é o grupo da morte. Ou não é, André? Acho que dá para colocar dessa forma. Assim, de forma geral, você tem grupos bem equilibrados, mas esse acaba destoando. Não dá para ignorar o fato de que 2 brasileiros caracterizaria o grupo mais difícil pelo momento de todos que se classificaram. O Bahia entrando no pote 4, mas vindo de um trabalho em crescimento, com todo o investimento, melhorando em relação à temporada passada em questão de profundidade de elenco e tendo mais características, né, ganhando jogadores mais de velocidade pelo lado do campo. E acho que tem começado bem a temporada. O Inter nem se fale, para mim é um candidato, não é favorito, mas é um candidato real ao título da Libertadores. E com 2 clubes tão tradicionais como o Atlético Nacional e o Nacional. E talvez a gente olhe hoje o Nacional... É difícil apontar quais serão os 2 classificados. É fácil dizer agora? Eu aposto, Qualquer 2 aí são possíveis, não são? Eu ainda acho que os brasileiros vão passar, assim, um palpite. Mas você não ficaria acho que muito surpreso nada. se classificasse, por exemplo, Nacional e Atlético Nacional? Não, assim... Seria um absurdo, não seria? Se os 2 brasileiros caírem, eu ficaria bem surpreso. Os 2 brasileiros ficando Inter e Bahia, ou Bahia e Inter nessa ordem, isso eu ficaria bem surpreso, mas no resto tá nivelado. Para mim, um argumento, e aí não sei se vocês concordam, que fala do nivelamento desse grupo, é que o cabeça de chave, teoricamente, para mim, ele sai atrás, que é o Nacional do Uruguai. Teoricamente, uma amenizada. Ele assim, acho que é muito nivelado. Então, assim, isso mostra a dificuldade desse grupo. Mas, assim, não tô falando, o Nacional vai ser a barbada, vai ficar em último. Não, acho que ele pode... O Nacional, de alguns anos para cá, óbvio, ele não é candidato a título de Libertadores. Mas ele também não é candidato a ser baba e sair na primeira fase. Não, de forma alguma, nunca. Jamais. Concordam? O Nacional, praticamente todas as vezes, ele passa para as oitavas e cai nas oitavas. Tem sido assim seguidamente. Mas passa para as oitavas. Então. Está presente no mata-mata. E ninguém é de ninguém. Se no grupo do São Paulo eu falei que não tem a baba, aí não tem nem terceira força. Não tem terceira força.
Gostei desse... Muito no olho Gostei mecânico. dessa nomenclatura. No grupo do Inter e do Bahia, ninguém é de ninguém? Ninguém é de ninguém, briga de foice. E o Bahia é um intruso nesse grupo, né, professor? Um grupo que debate o nacionalismo nacional, internacional, Atlético Nacional. Entra o Bahia. Bahia. Bahia que é o Estado, né? É um time do estadismo. O Bahia volta para a Libertadores, ele é muito forte jogando na Bahia. Todos os jogos de Libertadores que o Bahia fez até hoje, ele nunca perdeu jogando na Bahia. 60, 64. Também não foram tantos, né? 60, 64 e 89. 89, Inter e Bahia jogaram 4 vezes. Eles jogaram na fase de grupos e nas quartas o Inter tira o Bahia, mas empatando por 0-0 em Salvador. Tinha chovido muito, foi um jogo atípico e o Inter tinha ganho em Porto Alegre. Então o Bahia tem essa força em casa, isso é só a motivação, né? Já pensou a festa? O Bahia será o Fortaleza de outras edições, no sentido da festa, da novidade, vai parar Salvador. Eugênio, sua análise desse grupo? É um grupo muito interessante, acho que passam os brasileiros, né? Te responder logo de imediato, mas com jogos legais a gente vê. O Atlético Nacional, Abel, é um time para aqueles sonhadores do futebol, porque é bonito de ver jogar. Eu já estive algumas vezes lá no Atanásio Girardot. Mas o time atual... Linda cidade de Medellín, por sinal. O time atual, ele, por exemplo, repatriou vários ex-jogadores do próprio Atlético Nacional. A começar pelo gol. É o Ospina, o goleiro, que voltou a ser convocado para a seleção colombiana. Está em Brasília para jogar com o Brasil. O Ospina, aquele da seleção colombiana? É, ele. Copa do Mundo. Voltou a ser chamado, atuando agora. Ele jogou na Europa há muito tempo e tal. Né? 2 Copas do Mundo. É que a Colômbia não se classificou para 2022. 22, né? Mas 14 e 18, 14 e 18 ele é titular. Está voltando para a seleção. Então você tem Edwin Cardona. Cardona é daquele, joga muita bola, não quer saber de nada do mundo, está sempre meio acima do peso, mas a bola bate no pé dele e sai redonda. Matheus Uribe voltando no meio de campo, ao lado de Campuzano, uma bela dupla de volantes. Né? Tem o Morelos lá na frente. Time de bola. Time de bola. Tem o Tecílio, que não era do Atlético Nacional, era do Santa Fé. O Tecílio fez uma linda dupla de zaga com o Yerry Mina, no Santa Fé. Mina mais fortão, mais alto, mais, assim, em termos de tamanho. E o Tecílio, tecnicamente, bom jogador. Morelos e companhia? Morelos é o centroavante. Mas tem um outro centroavante menos time correr muito, pouco conhecido aqui. Aí tem os outros que completam o time e que dão esse gás, né? Como o Kevin Viveiros, outros atacantes muito bom, de muita mobilidade. E tem a garotada que ajuda a sustentar ali, mas é um time que joga muito mais com a bola do que sem ela. Sem ela ele sofre um pouco, tem algumas dificuldades, mas é gostoso de ver jogar, vai ser bonito de ver jogar. Enquanto o outro nacional é o contrário, né? É o time correria, pegada, catimba, não sei o que, faz cera, jogar lá é uma loucura. Técnico, professor. Martim Lazarte, o técnico do Nacional de Montevidéu. Como costuma dizer aqui pro Abel, jogar lá no Gran Parque Central, até o Real Madrid perde. O jogo lá é difícil. E do Atlético Nacional, o técnico é o Javier Gandolfi, argentino. Essa aí do Eugênio foi boa. Não, vai jogar lá. Joga lá no Gran Parque Central. Lá o couro come. Couro come mesmo. Mas eu já fui lá, eu já fui também nesse estádio. Aliás, sempre gosto de lembrar, onde a seleção brasileira fez o seu primeiro jogo de Copa, na Copa de 30, perdeu de 2-1 para a Iugoslávia. Eu vi lá, o gramado é verde, a bola é redonda. O gramado que não está bom, aliás. A pressão da torcida é nada gigantesca, demais. Os caras fazem de tudo. A torcida fica em cima. Isso aí você falou. Torcida lá é chata. E eles são... o time, eu considero assim, o time mais catimbeiro do futebol sul-americano, historicamente, é o Nacional. Aliás, é o time com o maior número de participações. É a 51ª participação do Nacional e também é o time com o maior número de jogos disputados na história da Libertadores. Portanto, eles têm a cancha. Inter e Bahia vão ter que jogar bola. Quem ficar com gracinha fica fora. E tomar cuidado nos jogos entre si também, né? Aliás, é o primeiro jogo, né? Bahia e Inter, na primeira rodada, lá na Fonte Nova. Meus amigos. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, né, como é que ficou de fato, tá? Os grupos da Libertadores de 2025. Tá ali o grupo A, Botafogo, Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile, Carabobo da Venezuela. Grupo B, River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona. Grupo C, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira, Central de Córdoba.
é o grupo D, São Paulo, Libertad, Tajeres, Aliança Lima. Grupo E, Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Grupo C, Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. O grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. Grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez, Santo Antônio, Bulo-Bulo. Esses são os grupos, tá, da Libertadores da América de 2025. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever aqui no canal, ativar o sino, colocar em todas as notificações e deixar o like. Não paga nada, botãozinho do dedinho para cima e você já vai estar ajudando demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu vou trazer mais notícias, novidades, debates, análise e muita informação sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido. Já já tô voltando, hein? Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!